Pra quem tá chegando, tô abrindo a sala aqui devagarinho pra vocês irem entrando. Geraldo tá em Boston, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, welcome! Simone também tá na Califórnia. Bem-vinda, Simone! Renato. Tudo bem, Renato? No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else can speak the words of your lips. With your life becomes wide open to this. When your book begins, the rest is still unwritten. A Rose tá em Santa Catarina, bem-vinda, Rose. Tudo bem, Renato? Tudo jóia. Minas Gerais. Obrigada, Celso. Curitiba, tudo bem? Dinho? Dinho? Eu acho que é Dinho. Boa noite, Virgínia. Rest is still unwritten. Aê, gente, comecei com essa música porque fiquei pensando, né, o que eu vou falar nesses primeiros 4 minutos. E aí me veio a ideia de colocar essa música pra vocês, que foi muito marcante na minha vida quando eu tive uma grande virada na minha vida. Eu tava dentro do avião descendo em Nova York e era um sonho pra mim, né? E eu passei muito perrengue pra estar lá, pra chegar lá, né, nos Estados Unidos. Quem tá aí, não sei como é que foi estar aí. Boa noite, Gilson. Mas pra mim foi muito desafiador e muito difícil. Então, e quando eu escutei essa música pela primeira vez, depois vocês acessem a música, quem não conhece, ela fala de unwritten, né? The rest is still unwritten, feel the rain on your skin, no one else can feel it for you. Ninguém pode sentir a chuva na pele por ti, ninguém pode viver a tua vida por ti. Isso parece tão óbvio, né? Mas eu acho que é um óbvio que precisa ser dito, porque se a gente não se propõe de verdade a ir atrás dos nossos objetivos, a pivotar, o nosso tema da live de hoje é pivotagem de carreira, a gente corre esse risco de não viver a vida por inteiro, né? E isso é bastante preocupante, não pode ser assim. A nossa vida não pode ser assim. Então, tá aqui a música, depois vocês procurem ela, se chama Unwritten, da Natasha Benfield, uma música antiga já. E retomando, tá, pessoal, o tema desse primeiro encontro é sobre pivotagem de carreira. A gente vai falar hoje aqui sobre comportamentos, peguem caderno, tá? Sentem aí no sofá, numa sala confortáveis, peguem caderninho para anotar insights que vocês tiverem, perguntas que vocês queiram fazer sobre mudanças de carreira, pivotagem. E o nosso bate-papo hoje vai ser para trazer esses insights, trazer alguns aprendizados que podem servir para vocês. Eu fiz algumas pivotagens de carreira e as minhas pivotagens, algumas foram muito difíceis. E depois de algum tempo, eu aprendi a fazer essas pivotagens de uma maneira que fosse menos sofrida, mas foram. Eu tenho hoje um programa que se chama Pivot Ponto de Virada. E, enfim, eu quero trazer para vocês o que eu consegui hoje aqui. Teremos outros encontros, já temos um encontro especial também agendado para a semana que vem. Depois eu vou colocar aqui no canal o nosso convidado especial, por enquanto é surpresa, mas ele já aceitou e ele tá aqui na live.
E semana que vem a gente vai estar com ele, então se preparem para assistir hoje, se preparem para assistir semana que vem e depois a gente vai continuar fazendo esse trabalho, tá bom? Tô muito ansiosa para chamar o André. Vamos lá, são 8h03 agora. A gente vai lá para esse bate-papo, deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Gente, o André é uma pessoa incrível aqui, que eu conheci através da esposa. Aqui, entrou. Boa noite! Boa noite! Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada, eu que agradeço. E deixa eu só... Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo aí? Tá tudo certo? Tô te ouvindo super bem, tô te ouvindo super bem. Eu não sei se não fica melhor eu colocar o fone, deixa eu ver. Bom, André, posso dar falar um pouquinho assim de ti, te apresentando, já tu vai te apresentar, né? Mas eu estava falando que eu te conheci através da tua esposa, da Benelli, e hoje, né, tu fez uma pivotagem de carreira, está especialista em finanças, um mentor aí de finanças. Então, eu acho, bom, pessoal, a gente programou assim por cima, o André e eu, né, porque o nosso objetivo é deixar um bate-papo aqui informal, trazer dicas, trazer insights. Mas perguntem o que vocês quiserem, talvez o André possa trazer algumas dicas também da área dele, né, André? E, enfim, mas eu quero ouvir a tua história, eu quero ouvir o que te impulsionou para estar aqui, para a gente poder inspirar outras pessoas que buscam mudanças, não sabem às vezes que podem fazer, não sabem às vezes por onde começar. Eu sei que esse tempo é muito curtinho para falar de um assunto tão complexo, né? Porque pivotagem de carreira envolve muitas coisas. Mas se a gente puder trazer algumas pinceladas, se você sair daqui hoje com algum insight, com alguma ideia, esse é o nosso desejo. A gente já vai estar muito, muito feliz mesmo. Com Né? certeza, Maria. E, assim, vamos lá, vamos impactar positivamente a vida das pessoas, que acho que a gente trazer exemplos práticos do dia a dia, tudo o que aconteceu comigo, o que está acontecendo comigo, né? E eu acho que ajuda bastante quem está com essa intenção, né? Quem está ali, tô começando a entender um pouco mais sobre isso, quero saber o que as pessoas que pivotaram fizeram, né? Eu tive muitos insights, claro, né? Na mentoria contigo, ali me ajudou demais, demais, demais. E eu separei alguns pontos importantíssimos para as pessoas seguirem, assim, acho que é um guide, né? É um guide. Como é que eu vou fazer para começar a pensar nisso tudo, né? E eu quero contar um pouco da minha história primeiro, né? Eu trabalhei uma farmacêutica multinacional há muito tempo. Eu fiquei muito tempo na farmacêutica. E fiz toda a mentoria com fiquei Quanto na tempo, empresa que André? eu estava mais ou menos 11 anos, né? Mas de indústria, assim, do know-how no negócio, foram 18 anos. Completei a maioridade, mas olha só, Olha, completei a olha só. maioridade, né? E eu lembro muito bem o seguinte, para quem está aí nos assistindo, e eu acho que lá naquele primeiro encontro que a gente teve, Maria, e eu lembro muito bem que você falou, eu tinha um objetivo, né? E eu lembro bem que você falou, tá, e o que mais que você faria se não isso? Eu falei, não, eu gosto muito de investimento, eu gosto muito de finanças, pelo pensamento de longo prazo, por você melhorar a vida das pessoas. Isso eu faria, né, lá na frente. Né? Lá na frente, a hora que eu me aposentasse, eu saísse, né, do negócio. E aí o que aconteceu? O nome da live já diz, né? A pivotagem de carreira, né? Aconteceu uma pivotagem no meio do caminho para algo que eu não esperava, né? Que eu não esperava, que era praticamente para mim assim, eu falava muito sobre investimento, finanças, sempre tive a vida financeira muito organizada nesses últimos 10 anos, que eu fui aprendendo ao longo do caminho, não é mesmo? E aquele hobby, né? Assim, ó, pessoal, acho que é muito legal, né? Se você tem um dom, um hobby que as pessoas vêm te consultar, te perguntar, olha, você é muito bom nisso.
né? Você é muito boa nisso. O que você me aconselha? Olha, se você tem esse dom, né? E claro, quer potencializar isso daí e fazer isso, o teu negócio, eu acho que já é um grande começo. Já é um grande... Uhum. André, deixa eu te interromper um pouquinho e a gente vai trocando assim. Não quero interromper tua linha de raciocínio, tá? Vamos lá. Segura aí um pouquinho. Quando a gente vai fazer uma pivotagem, né, algumas pessoas, eu não sei como é que é o conhecimento do pessoal que está aqui nos assistindo, mas o conhecimento das pessoas com relação à pivotagem, às vezes parece que soa algo assim, uma virada, uma virada 360. E a pivotagem, ela não é isso. A pivotagem é como quando tu olha para os teus pontos fortes, no que tu já é bom, quais são, o que tu gosta de fazer. E às vezes não é uma coisa que está ali na superfície, que está recente, às vezes é uma coisa lá da infância. O que tu gosta de fazer, o que tu faz bem, que tu poderia também ser remunerado para isso. Então, a pivotagem é dobrar a aposta, acho que a Jenny Blake fala isso, dobrar a aposta naquilo que está dando certo, e aí tu dá passos na direção da experimentação para essa nova carreira, né? E aí foi o que tu provavelmente fez, que a gente já vou te deixar seguir agora, mas a pivotagem é só para esclarecer, né? Ela não é essa virada brusca. Eu não preciso, como se fala, né, em pivotagem de carreira, não vou trocar de carreira. Talvez eu possa mudar de cargo, talvez eu possa mudar de posição dentro da minha empresa, fazer um job rotation para entender se eu tenho aquelas habilidades e quais eu preciso desenvolver. No teu caso, já era o teu hobby, tu já gostava de finanças, as pessoas já te procuravam para pedir conselhos, né? Então, assim, tu dobrou a aposta daquilo que já dava certo. E isso é pivotagem. Excelente, é isso daí mesmo. E aí, já pegando tudo isso que você falou, eu separei alguns pontos que eu segui, né? Assim, a coisa tem que ser organizada, igual você falou, né, Maria? Tem que ser muito bem pensado, organizado, não é aquela loucura, não. Não existe isso, né? Eu separei alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com a turma, Maria, tá? Alguns pontos que fizeram toda a Sim, diferença sim, e ainda estão fazendo, né? Nessa minha jornada, sim. ok? Então vamos lá. O Uhum, primeiro uhum. ponto, e isso vem muito com o que você faz, com as armas que você tem, com o conhecimento que você tem, que é o autoconhecimento. Você pode conhecer muito do negócio, mas a importância de um mentor para te auxiliar, um mentor, uma mentora, né? E nisso, tudo aquilo que a gente fez, né, junto, tudo aquilo que a gente construiu junto, de autoconhecimento, me gerou o quê? Mais autoconfiança. Isso é imprescindível, porque a grande maioria está bem perdido nesse ponto, né? Ah, eu mesmo estava. Né? Eu quando cheguei em você, Maria, tá aí daí. André, você tem que se conhecer primeiro. Vamos fazer um teste de autoconhecimento. Vamos ver quem que é o André, né? Pô, ali para mim foi assim algo que virou a chave, sabe, Maria? Virou a chave. Então, Sim, sim. Gente, deixa eu falar para vocês o que o André fez, para não ficar umas incógnitas aqui. Nós iniciamos os atendimentos do André com uma ferramenta de mapeamento comportamental. Essa ferramenta, o que ela faz, né? Ela traz indicadores das suas preferências comportamentais. Então a gente entendeu assim, quais são as preferências do André, como ele prefere se comportar. E eu lembro assim, André, como faz algum tempo já, mas eu lembro que tu não estava numa posição adequada, né, dentro da empresa, pelo teu perfil. Não era o lugar para tu estar. Então, assim, tu chegou num platô e a pivotagem, quando a gente está disposto a fazer uma pivotagem, é porque a gente alcançou um platô, né? Chegou assim, agora, né? What's next? Qual é o próximo passo? O que eu vou fazer daqui para frente? Já a gente começa a se sentir subaproveitado, subutilizado. Então, a gente iniciou com essa ferramenta de mapeamento comportamental e ali eu não disse nada para o André, nada. O André entendeu, opa, né, eu não estou no lugar certo. Daria para fazer alguma coisa ali dentro da empresa? Talvez, né? Talvez a gente nunca falou sobre isso, né, André? Mas, enfim, despertou, né, ir para este sonho, para esse então, objetivo. eu acho que é isso daí, a importância de um mentor, um mentor e uma mentora.
É como uma bússola para tua vida, né? Então, o que acontece? A Maria está aí, com toda a experiência e know-how dela, já passou por tudo que eu estou passando, já passou por tudo que você que está aí pensando nessa questão de pivotar a carreira, está pensando também. Já passou por isso, né? Então, o que vai acontecer? Você vai... Qual que é o ativo mais importante que a gente tem hoje? É o tempo. Você vai economizar tempo. Hoje a gente... O tempo não volta, Maria. O tempo não volta. Então, quando alguém recorre a um coach, quando alguém recorre a uma mentoria, pô, você vai economizar tempo. Você vai ter um autoconhecimento, você vai gerar, através do autoconhecimento, o segundo ponto, uma autoconfiança, não é mesmo? Porque, e aí você vai começando a... Você pega uma lanterna e começa a acender. Começa aquele facho de luz pequeno e ele vai aumentando. Você começa a ver as possibilidades da sua vida. Então, eu acho que é categórico, foi categórico que você falou em relação a não vou fazer tudo na loucura, né? Por quê? Você tem os passos certinho para você seguir. E quando você se conhece, ali você se descobre o teu potencial, o teu verdadeiro potencial. Você falou, poxa, eu estava sendo subaproveitado? Então, tudo bem. Já que eu estou sendo subaproveitado, eu quero aproveitar esse potencial em outro lugar. Como? E aí a gente vai, né, se descobrindo. Por isso a importância de um mentor na vida, pessoal. Eu sou um mentor de educação financeira e eu sei o quanto eu apanhei lá atrás, o quanto de dinheiro eu perdi, o quanto de coisa errada que eu fiz. É a mesma situação. Então, quando alguém me procura, fala, eu quero aprender a investir. Tudo bem, você está no lugar certo. Porque eu passei por isso, não é mesmo? Eu passei, eu sei como chegar lá. Sim. Então, isso é muito legal. Não adianta você ter uma Ferrari com roda de ferro. Não vai te levar muito longe. Não adianta, né? É incompatível. É incompatível. Exato. Exatamente. E a gente até tenta, né, André? Quando eu fiz algumas pivotagens assim que foram praticamente 360, assim. Foi quase, sabe? Primeiro curso que eu fiz foi técnico em turismo, aí depois eu trabalhei em hotelaria, aí de hotelaria eu fiz um intercâmbio. Desse intercâmbio eu voltei e fui para as organizações como secretária executiva, e aí de secretária executiva eu não era aquilo aí que eu queria, eu fui para educação. Eu já fazia letras, não era tão distante, né, eu trabalhar com educação, porque eu tinha esses dois caminhos, ou era jornalismo, ou era dar aula, ou era trabalhar como secretária executiva. E depois as coisas se conectaram, né? Hoje as coisas se conectam perfeitamente, mas lá atrás eu apanhei muito. E lá atrás, André, eu não ouvia falar, pelo menos, tá? De mentores. Sempre tive os mentores, mas depois eu fui descobrir que eles eram os mentores, né? E lá atrás eu não ouvia falar de coaches, né? De pessoas, de profissionais da área do coaching, profissionais sérios, né? Porque talvez a gente possa explorar isso também. Mas eu também não ouvia falar. E eu quebrei muito a cabeça, não tendo ajuda, né? Perdi muito tempo, muito trabalho, muito retrabalho. Como tu disse, o tempo não volta. A gente vai aprendendo, né? Mas não precisa, né? Não precisa hoje em dia, com todo esse acesso que a gente tem, com todas essas facilidades, não precisa quebrar tanto a cabeça. Prova disso é o que está acontecendo aqui agora, né? A gente está falando sobre pivotagem de carreira, as pessoas estão aqui na sala nos ouvindo e, claro, é um baita de um conteúdo, não é mesmo? A tecnologia está nos proporcionando tudo isso, né? Quando a gente pega, Sim. o que me balizou bastante lá atrás também foi a leitura, né? Onde eu estou hoje, nessa questão de finanças. Você pega um livro, por exemplo, Maria lança um livro dela, né? Pega todo esse know-how teu, coloca em 250 páginas e vende por R$ 50, né? Então você pega todo aquele conteúdo mais denso da pessoa por R$ 50. Sim. Gente, não é mesmo? Você pega um coach, você pega um mentor, né? Você pega a leitura, não tem como o negócio não andar, né, Maria? Não tem como. Em algum momento vai Não acontecer. tem. Não tem como. Se te dedica, sim, sim. Para quem está entrando agora, eu quero só avisar que tu vai trazer 7 fatores, né, André? Então,
fica aqui até o final para pegar esse 7. Então, ali o primeiro, autoconhecimento, leituras, né? Isso, Ler, ler, exatamente. ler. E autoconfiança, né? Você tem que ter. Você tem que ter autoconfiança. Uhum. Não adianta. E como você consegue isso? Sim, Através do autoconhecimento. vou anotar Através aqui. do autoconhecimento. E claro, gente, procurem um mentor, uma mentora que vai ajudar muito nesse processo. Muito. E para você que está aí, e, ó, na boa, vai ter muito conteúdo bom, compartilha essa live. Clica no aviãozinho ali, ó. Manda para 5 pessoas que você mais gosta. Enfim, compartilha essa live que a gente vai ter muito conteúdo bom aqui para vocês, tá? Muito mesmo. Maria, então é isso. Ó, o Thiago está dizendo ali, André é um grande exemplo para Tá gente. vendo como é bom ter amigo? Olha aí, ó. Sim. Obrigado, Thiago. Obrigado, viu? Seja bem-vindo. Thiago é aluno. Thiago é aluno, tá vendo? Essa é a Ah, que importância de mentor. legal, Eu que acho legal. que, Maria, tanto o meu trabalho quanto o teu, a gente promove o quê? Você tem, como eu falei, a pessoa tem o tempo dela, que é precioso, ela quer evoluir, quer pivotar, ela quer aprender uma nova Uhum. habilidade, e a gente está aqui para isso, né? Você muda definitivamente a vida das pessoas. Você mudou minha vida. Então, assim, e o que acontece? Essa corrente ela é muito bonita, né? Porque através disso eu venho Sim, mudando a vida de outras pessoas também. E o mundo ele vai ficando cada vez melhor. Então, acho que essa é a essência, né? Essa é a sim, essência. sim, sim. Alguém falou ali que mentalidade e conduta financeira é muito Aí, melhor ó, tá depois vendo? do curso do André. Obrigado, Muito Tiago. bom, Obrigado. Thiago. Então é isso, né? Que Então, bom. Não tenho dúvidas, né, André? Porque tu faz o que tu faz com muita paixão, né? É notável isso. Eu também, assim, eu sou suspeita em falar, eu amo o que eu faço. Trabalho de segunda a segunda, mas é trabalhando naquilo que a gente ama, né? Então, tu vai entregar o teu melhor, não tem como. Por isso que eu digo, né? Uma pivotagem, quando ela é bem feita, baseada nos teus valores, baseada naquilo que tu gosta, na tua paixão, ela vai ser bem sucedida. vai, Não tem como dar errado. vai. E outro ponto que eu coloquei, isso é um ponto muito importante, que é o apoio do cônjuge ou da família. Né? Sempre quando eu lanço uma nova turma, Sim, eu sempre quero envolver a família, né? Porque eu acho que quando você tem planos de objetivos muito alinhados, a, a família fica imparável, né? Os dois, o casal em si, sim, ficam imparáveis. Então, quando você tem aquele sim, apoio do cônjuge, enfim, ou da família, muda o jogo. Isso eu costumo dizer que é game change, né? Porque o que aconteceu aqui em casa foi assim. sim, Ah, não, é sim, tua vez? Chegou a vez dela, chegou a minha vez. Então a gente vai crescendo junto. Então eu acho que é super sim, importante ter o apoio enfim, da esposa, do esposo, né? Da família. sim, sim. Ter relações, né, André, talvez, eu não sei como é que tu coloca esse ponto, mas é ter uma relação ali, preservar essa relação, né? Porque, sim, a pessoa vai ser um ponto de apoio, principalmente no momento da pivotagem, porque é um momento que é muito desafiador, é difícil, é possível, é totalmente possível, mas é muito desafiador. Então, vai ter ansiedade, talvez vá ter faltas de recursos, né, de algum tipo de recurso, de tempo financeiro, e a pessoa que está ali ao teu lado, ela precisa também abraçar esse sonho contigo. Né? Se tu está sozinho é uma coisa, né? Tu abraça teu sonho e vamos embora. Mas estar com alguém é muito importante, né? Ter esse diálogo, essa transparência, falar, tá comigo? Eu tenho também a sorte, eu tenho muita sorte também de ter o meu esposo, que também, nesses últimos 9 anos, está do meu lado e também abraçou o meu sonho. E, Faz nossa, não diferença, tem né, preço. Maria? Faz muita Muita, diferença. E você muita sabe diferença. que é muito legal isso daí, porque por que a gente pensa muito antes de pivotar a carreira? Primeiro é a questão do julgamento, não é mesmo? Pô, e se der errado, eu vou ser motivo de chacota? A gente fica muito preocupado com o que as outras pessoas vão dizer. Sim. Eu, há um ano e meio atrás, não pensava em aparecer na câmera assim, igual eu estou aqui numa live. Né? Nunca, mas nunca. Pô, eu não era de câmera. Uhum. Então, quando eu comecei a ir para a rede, falar um pouco,
As pessoas começam a julgar, enfim, vem tudo quanto é esse tipo de coisa. E aí você começa a pensar, né, com si mesmo. Puxa, eu tô no caminho certo. E aí vem tudo aqueles pensamentos, porque o cérebro ele vai jogando contra. Fica no quentinho, fica onde dá. Quieta, 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 por favor. O cérebro quer mais esforço, né, Maria? Ele quer Aham, Netflix, sofá, de boa. Ele quer conforto. exatamente. Para que tu tá inventando de criar isso, André? Tu vai aparecer em live, vai fazer vídeo. É isso, Não, então que as isso? pessoas. E assim, ó, eu me incluo nisso, né? Eu falo, puxa vida, o que que eu vou ouvir se eu tiver que colocar o rabo no meio das pernas, né? E falar, pô, deu errado. E quando a gente olha hoje para o cenário atual, você pode ver a grande maioria do pensamento de massa é assim: não, o cara começou a subir, poxa, eu vou me espelhar, ou ver o que ele está fazendo para que isso aconteça. Não, as pessoas, a grande maioria quer puxar você para baixo, Uhum, para não deixar você subir. Infelizmente é assim. Você que está nos assistindo, mude essa mentalidade. Se você está enraizado com isso, porque isso não é culpa sua, não era culpa minha. Eu já fui assim também, né? Eu me uhum. incluo nesse processo, eu me incluo. Sim, Então, por isso é muito sim. importante a procura de um mentor, Maria. Por isso. Sabe? Sim, sim. O que que acontece, né, André? Nós, principalmente nós, que eu digo nós dois aqui, talvez as pessoas que estão aqui nos assistindo, a gente vem de uma geração em que, nessa geração, as pessoas trabalhavam uma vida inteira para a mesma empresa, né? Era aquela coisa mais, era aquela carreira mais linear, né? Que hoje está exponencial, totalmente diferente. Então, as pessoas passavam praticamente a vida inteira, né? Ou muitos anos numa mesma empresa, mesmo não gostando, mesmo se sentindo subaproveitados, mesmo doentes, né? Porque a gente sabe que essa estagnação, esses conflitos internos, eles podem gerar doenças. Então, deixa eu voltar minha linha de raciocínio. A gente vem dessa geração, né, André, que trabalhou muito tempo nas empresas. E aí, quando a gente. E nós somos a geração que está fazendo essa diferença, que está fazendo essa virada de chave. Nós somos essa geração. E é muito bom, e ao mesmo tempo é um grande desafio. Porque, como tu disse, vem os questionamentos, vem o preconceito. Eu lembro que quando eu falei pro meu pai, assim, os familiares, né? E eu falo isso com muita tranquilidade, assim, amo meu pai, mas eu falei, pai, eu vou sair da escola em que eu dou aula, eu era CLT, e eu vou começar a ser tutora, né? Eu vou passar a ser tutora, vou trabalhar com o ensino one-on-one. E aí ele disse, não, tá louca, né? Tu tá doida. Imagina, tu estudou um tempão aí para estar empregada. Não, nem pensar, e empreender no Brasil não dá e tal. E aí eu, ixi, agora. E outros familiares também, sabe, desaprovaram. E na época eu me vi, isso faz 11 anos, né? E na época eu me vi assim, sozinha, desesperada, 2 dias depois chorando, né? O que que eu fiz? Vai, se der errado. Mas assim, a gente queima pontes, né? Em alguns momentos é importante queimar pontes, mas tem o risco, né? Eu não aconselho, tá? Eu queimei pontes, eu me descabelei, eu chorei. Eu não aconselho hoje isso, porque eu sei o sofrimento que traz. Então, quando a gente faz um programa, depois eu posso falar um pouquinho do programa de pivotagem que eu tenho, mas quando a gente trabalha dentro de um programa, a gente precisa entender uma coisa, né? Fica muito claro, assim, a pivotagem, ela é um processo de mudança. Ela não é um passo a passo que tu vai ali, segue aqueles passos e tá tudo certo. Não, é bem longe disso. Então, mas voltando, né, para essa questão do julgamento que estava falando antes. Então, a gente tem isso muito por conta dessa geração lá dos baby boomers, que são pessoas mais velhas que a gente, depois geração X. Nós somos da geração Y e a gente não quer mais essa vida assim, trabalhar, se matar trabalhando. Para quê, né? No final das contas, para quê? Para que eu estou trabalhando desse jeito? Então a gente busca, a gente que eu digo nossa geração, a gente busca algo que nos dê mais alegria, mais contentamento, mais propósito de vida, né, para E viver. é o que você falou. É isso. Aí você olha para isso e fala, poxa, quem que você tem como referência? Né? Família sempre, não é mesmo? É a nossa referência. E aí, na primeira, parabéns, Maria, porque pensa bem, né? A família muitas vezes desaprova, a pessoa já, não, você tem razão. Você tem razão. E aí são alguns desafios, né? O externo, o ambiente externo, que são as pessoas julgando.
a família desaprovando, e aí a gente chega no terceiro ponto mais difícil. Você acreditar em você. Sim, porque é tudo contra, né? Tudo contra. É difícil empreender no Brasil, aí a É, família diz não, tu tá maluco, os amigos também não te aprovam, e aí tu te vê sozinho contigo e Deus, né, André, uma coisa assim que para mim foi sempre fundamental, assim, foi ter muita fé em Deus. E aí tu te vê sozinho e Deus, e tu dizia agora, e agora? e tá aí, né, Maria? Olha, tá vendo como é que é? E tá aí, não adianta. Evolução é você sair da média e entender que qual que é o teu verdadeiro potencial. Dá para ser aproveitado ali. Existe um processo, você quer passar por ele? Ah, eu estou disposto, eu estou disposta a passar por esse processo. Qualquer um pode, né? Qualquer um pode. Mas são vários fatores que a gente precisa atropelar, passar por cima, entender o porquê que está acontecendo. É aquilo lá. A primeiro ponto, quando a gente começa a olhar, fala, meu, não é fácil. Mas quando você está ali naquele processo, começa a entender um pouco mais sobre isso e abrir um monte de possibilidade na tua frente, né, Maria? Você começa a ver aquelas possibilidades se abrindo. Então, é autoconhecimento, é Sim, autoconfiança, é você entender um pouco mais sobre o processo. Por isso, mais uma vez, a importância de se ter um coach na vida. Não adianta. Um mentor que vai te, sim, enfim, sim, vai te colocar sim, cara a cara com o teu verdadeiro potencial, né, Maria? sim, sim. E a gente, né, André, quando tu te dispõe, né, a mudar, assim, tu chega num ponto que tu fala, tá, eu quero mudar, mas por onde eu começo, né? O que que eu vou fazer? Que habilidades que eu tenho? Então, essas perguntas são muito importantes, né? A partir das perguntas que tu começa a ter as tuas próprias respostas. O que que eu posso fazer? Como sair dessa situação? Buscar cursos, sabe? Buscar leituras, como tu disse, a leitura é uma ferramenta que está disponível para todos nós, né? Se não pode comprar um livro, né? Se por algum motivo não pode comprar um livro de R$ 50, tem na internet, né? Lê também na internet ajuda de pessoas que já passaram por isso. Às vezes tu não pode pagar um profissional, né? Pagar um mentor, pagar um coach, mas tem muitos profissionais aí que entregam dicas gratuitas. Então procurar também. Essa mentalidade de curiosidade é extremamente importante, né? Também ser curioso, né? Não se deixar estagnar. Eu recebo algumas pessoas, tá? Para processo de coaching que me procuram quando já estão assim, saturado, não sei o que fazer, quero mudar, mas não sei por onde começar. Não espera chegar nesse ponto, né? Não precisa, porque um processo de autoconhecimento, de coaching, ele vai te dar uma base sólida para que tu compreenda as tuas forças, as tuas habilidades. E a partir disso, tu mesmo vai tendo seus insights do que fazer, do que construir. Então, sim, reforçamos a importância de ter um coach, de ter um mentor. E se não puder pagar um profissional, tem acesso a conteúdos gratuitos, como tu tem na tua página, né, André? Tem um monte de conteúdo gratuito. Eu tenho ali na minha página também, procuro colocar, e eu digo pro pessoal, esse espaço não é meu, esse espaço eu criei pra gente. Então é um espaço nosso, onde tu coloca, tu manda dúvidas, né? Tu manda perguntas, tu pode mandar pedidos de conteúdos, né? Que eu vou ter o maior prazer de trazer. E claro, né? Tem os processos que comigo são pagos, tem os processos, as mentorias contigo, né? Que são pagas, as aulas, depois eu quero que tu fale um pouquinho mais sobre isso, tá? E quero que tu fale mais desses fatores aí, autoconhecimento, leitura, autoconfiança, ter um profissional do teu lado, Vamos lá. e mais. Eu coloquei aqui, ó. Planejamento financeiro é muito importante. Planejamento Sim, financeiro é muito importante, porque eu sempre, minha vida inteira, fui CLT, né? Aquele desafio teu lá atrás foi para mim agora também. Porque a gente pensa que está muito seguro recebendo dia 15 e dia 30, né? Dia 15 e dia 30, né? E um monte de benefícios, salário bom, e nossa, sim, é um mundo quentinho, né? É um mundo quentinho. Mas é o que eu falo sim, sempre.
não, você tem que questionar a vida. Essa vida que te apresentaram vai ter que ser até o resto dela. Eu gostei muito do que você falou no início da live, que você estava ali falando sobre a tua chegada em Nova York e tudo mais, o quanto foi importante para você, não é mesmo? Então, para você estar ali, né, para você chegar até ali, você teve que passar por um processo também. Você teve que passar por todo esse processo. E muita gente chegou e falou, não, aquilo lá é coisa de rico. Vai para Nova York? Não, Maria, não vai dar. Esquece, tira isso da cabeça. Né? Tira isso da cabeça. Mas o que você fez? Você questionou a vida. Não, parece que tem pessoas indo. É porque existe essa possibilidade. Então, questione a vida. A vida não é essa vida que você apresenta. Deixa eu contar uma coisa. Deixa eu contar uma coisa. Sabe que eu tinha, quando eu trabalhei em hotel, eu tinha um colega. Até as coisas ruins, né? A gente tem que aproveitar para servir como impulso. As coisas ruins e as coisas boas, mas as coisas ruins também, porque a gente tende a fugir do ruim, né? E aí eu tinha esse colega e eu tinha que ir para São Paulo fazer o visto na época, e eu morava numa cidade de praia. E aí esse colega disse assim, ele me olhou e falou assim, olha só, tu vai como para São Paulo? E eu disse, vou de ônibus. Imagina se eu ia ter dinheiro para pagar uma passagem aérea para ir para São Paulo. Aí ele disse, cara, vai de avião, porque vai ser a única vez na tua vida que tu vai andar de avião. Nós conhecemos 10 países hoje, né? Eu conheço. Graças a Deus. E aí, André, eu fiquei assim, nossa, que raiva disso, sabe? Isso é coisa que se diga, né? Então as pessoas duvidam, sim, e eu não vim de berço, a minha família é muito humilde, né? Trabalhei em até coloquei esses dias ali uma curiosidade minha, trabalhei em 3 lugares ao mesmo tempo para poder juntar dinheiro, para poder ir, né, fazer esse programa de intercâmbio, foi um programa de au pair que eu fiz, mas me possibilitou muitas coisas, então precisa de um esforço, às vezes, eu digo até sobrenatural, sabe, André? Mas tu precisa saber que esse esforço, ele vai fazer sentido, ele vai valer a pena, sabe? Se tu fizer um esforço, e tem muita gente hoje fazendo esforço por nada, né? Então faz um esforço para ti, sabendo que tu está jogando ali as sementes e tu vai colher. A colheita é certa para todo mundo. Hoje eu colho os frutos 20 anos depois. Hoje eu vivo o meu propósito de vida, vivo ele lindamente, assim, fazendo o que eu amo. Mas lá atrás eu não tinha certeza se isso ia acontecer. A gente não tem certeza de nada, né? Só tem certeza, assim, de ti, que tu tá ali dando o teu melhor, te esforçando, e tu pretende colher bons frutos. Mas quando tu te esforça, André, eu não conheço ninguém, eu ainda não conheci, talvez um dia eu conheça, alguém que me disse assim, Maria, eu me esforcei, eu trabalhei, eu dei o meu melhor, e foi horrível. Eu não conheço, não sei se existe. Sem exceção, todas as pessoas que eu estudo, que eu leio, que eu acompanho, trabalharam muito, se dedicaram, tiveram um apreço, sabe, por fazerem aquilo e conseguiram, sabe, conseguiram alcançar. Então, eram dessas pessoas que eu me inspirava. E hoje está aí para as pessoas se inspirarem, como o Thiago falou, né, agora há pouco, que tu é uma inspiração para os seus alunos. E isso vai conectando, né, André? Isso vai reverberando e vai ressoando, assim, com tantas outras pessoas que a gente às vezes não tem nem ideia, sabe? Fato. Ô Maria, e eu costumo dizer o seguinte, que até que me prove o contrário, ninguém sai vivo dessa vida, né? A gente tem certeza de 2 coisas nessa vida, que nós vamos morrer e que nós vamos pagar imposto, né? E Sim. E mais uma certeza, e que tudo vai mudar. tudo Porque tudo muda o tempo todo. Tudo muda o tempo Tudo todo. muda. E, de certa forma, eu tinha minhas inseguranças também, mas eu tinha também essa questão de autoconfiança, tudo que eu ganhei, né, contigo. E um ponto bem importante, e que se serve de inspiração para alguém, essa história, esse ano que eu fiz minha pivotagem de carreira, né, esse ano agora, larguei um emprego muito bom, um salário muito bom, muitos benefícios, meu filho para nascer. O que todo mundo nesse caso faria? Não, agora meu filho vai nascer, mas não é a hora, não é o momento, e eu tenho que continuar, porque eu não quero perder isso,
Não, você não tem que olhar para o que você tem que perder. Olha para o que você vai ganhar, não é mesmo? Então, não olhe para o que você tem a perder. As pessoas têm que olhar para o que vai Sim, ganhar. Independente do que está acontecendo. Se tem sim. filho, se não vem, é o teu momento, vai em Sim. frente. Eu costumo dizer que a gente tem que ter assim, André, esse copo aqui, ele tem que estar sempre meio cheio. Ele nunca pode estar meio vazio. Tem que olhar para esse copo e olha só, né, André, que bacana trazer isso. E me lembrei de outra coisa agora. Porque a gente pode ser, né, que algumas pessoas, foi o meu caso, eu conheço outras pessoas também que aconteceu isso. Essa mentalidade de escassez, né? Eu venho de uma família onde tem uma mentalidade muito grande, assim. Coitadinho do meu pai, depois eu peço desculpa pra ele. Mas o meu pai tem uma mentalidade assim, tudo falta, tudo, as pessoas são ruins, o mundo é ruim, tudo falta, assim, tem que cuidar. Então, eu cresci numa família onde eu escutei desde criança, não tem, né? Isso falta, isso pode faltar. Total de escassez, o copo sempre meio vazio. Tanto que quando eu falei para ele que eu queria abrir o meu próprio negócio, empreender, ele disse: não, não, nem pensar. Tu estudou um monte para estar aí, agora, né? Porque na cabeça dele, mas ele não fez isso por mal, né? Eu tenho certeza que não. E as pessoas que te disseram: não, não faz isso, eu acredito, tá? Que não fizeram por mal. Eu acredito que fizeram porque talvez quisessem te proteger. De alguma forma queriam te proteger. O meu pai queria, no final dos contos, me proteger, mas mal sabia ele que ele estava me prejudicando, né? E ao mesmo tempo eu estava criando coragem e forças para não, mas eu vou fazer, né? A minha mãe era sempre, a minha mãe minha grande inspiração assim de forças, né? Ela dizia, ela me via chorando e dizia: calma, filha, tu vai conseguir. E eu chorava e ela: não, mas tu vai conseguir. Tá, e daí eu, ok, enxugava as lágrimas e vamos lá. Então, é bem importante, André, observar isso, né? Como é que estão os teus pensamentos? Como que tu conversa contigo? É pensando naquilo que tu não tem, é na falta, ou é agradecendo, né? Agradecendo pelo que tu ainda não tem. Sabe que eu tinha 14 anos e uma professora, na oitava série, ela disse assim para nós uma vez: tudo tudo que vocês quiserem conquistar na vida de vocês, agradeçam antes de ter. Ela só falou isso. Aí eu, como assim, né? Estranho, isso ninguém tinha me ensinado isso, agradecer antes de ter. E eu passei a fazer isso. Então, eu agradecia porque eu tinha meu visto. Eu fui para São Paulo e eu não tinha nenhuma condição de conseguir o visto americano. E eu consegui. Eu não tinha condições de comprar uma passagem aérea, eu fui de ônibus, mas eu consegui. Morei lá e eu tantas outras coisas, meu Deus, assim, dá uma lista infinita de tantas coisas que eu agradeço antes, eu não tenho ainda, mas eu agradeço por ter. Então, essa mentalidade, André, nossa, Um é dos muito pilares do sucesso é a importante. gratidão, né? E nunca chega a hora, Maria. Se você ficar protelando, nunca chega a hora se você não tomar uma atitude, né? Você falou muito em queima-ponte. Você vai saber a hora de queima-ponte. Se estiver preparado ou preparada, né mesmo? Mas se eu fosse pensar no meu filho, eu falo, não, agora ele nasceu, tem que ficar. Ah, lá na frente eu saio. Não, agora ele está entrando na escolinha, não vai dar também, né? Eu vou aguentar mais um pouco. Aí ele pega, ele cresce. Não, agora não vai ter jeito. Ele vai entrar para a escola, vou ter que pagar colégio particular. Não, agora é passou com a vida. Passou com a vida. E a gente só tem, até que me Sim, prova o contrário também, a gente só tem uma vida aqui, né? A gente só tem uma vida. Então, sim, faça valer a pena. Você sim, vai morrer frustrado ou frustrado de não ter tentado algo. Não, ninguém merece isso, né, Maria? sim. E se, né, André, as pessoas ficam muito, e se, né? Mas e se? E se não der certo? E se eu me arrepender? E se me julgarem? E se falarem mal de mim? E se não, não. Então, por isso que eu digo assim, observa os teus pensamentos, né? Corta isso imediatamente. Né? Pensa sempre, como tu disse antes, né? No que pode dar certo. Se eu faço isso, pode dar certo e pode acontecer isso. Né? Então, fazendo isso, pode dar, dando certo, vai acontecer isso. Tenha a visão do futuro, né? Isso também é um hábito, a gente cria isso. E, de novo, para quem não teve isso, para quem teve mais mentalidade de escassez do que de abundância, como foi meu caso, eu tive que aprender isso. De onde eu
buscava isso, eu buscava de mentores, eu buscava em livros, busquei entendendo, né, procurando entender assim como o cérebro funciona, né? Como é que o meu cérebro reage a situações de medo, de perigo, de angústia. Então, estudar aí, tem livros aí aos montes, né, E você falou para sobre ajudar. e se. Tinha um amigo meu que falava, eu plantei um pé de si lá em casa, não nasceu até hoje, né? E não vai nascer, e não vai nascer. E é mais ou menos isso. Eu estava falando sobre planejamento financeiro. Eu venho lá vai fazer 10 anos ano que vem, né? Me planejando financeiramente, não para Uhum, pivotar minha carreira, né? Porque eu não pensava nisso até então. Mas eu fazia isso por quê? Para ter uma segurança financeira. E para lá na frente alcançar o quê? uhum, A nossa liberdade financeira aqui de casa, né? Então, o que aconteceu nesse ano? Um de nós dois já tinha liberdade financeira. E isso nos possibilita o quê? Um de nós dois arriscar. Então, isso é muito bom. Isso é muito digno. Eu falo, deu tudo errado, uhum. ferrou, acabou com... Beleza, nós temos tudo planejadinho. Foi tudo, é o que você falou, não faça nada no escuro. Vou sair na loucura. Não, tudo tem. É o processo. É o processo correto. Sim, sim. Até dá para fazer, André, mas tem um preço, né? Tem um preço para se pagar. Eu, quando fiz essas pivotagens, assim, eu fiz arriscando, né? Eu era bem mais nova. E, e o preço, né? O preço que se paga por isso pode ser alto, né? Pode custar o teu descanso, a tua paz interior, a tua preocupação, né? E é bem importante, assim, como tu disse, né? A questão do casal. Eu sou muito de. É muito meu, assim, muito de fazer as coisas. Penso e eu quero fazer, eu quero agir. Eu cresci assim, né? Tem que fazer. E aí, o meu esposo, ele é muito pé no chão. E ele, não, assim não. Não, pensa, não, repensa. Então, ele. E é um equilíbrio, né? E a gente precisa desses apoios também para isso, para buscar esse equilíbrio. Quando tu é muito faz, cuidado. Né? Muito cuidado, porque as chances de quebrar a cara são muito maiores do que se tu for mais ponderado. Mas também tu não pode ser ponderado demais, né? Cuidar esses extremos, né? Ponderado demais, tu também não sai do lugar. Então, nem uma coisa nem outra, né? É buscar sempre, como eu digo, o caminho do meio, né? A regra de ouro, andar no Excelente. caminho do E eu acho meio. que, pegando o gancho do que você falou agora, eu vou para o último ponto, né? Que é você errar. Né? Você tem que arriscar errar. Errar. Se errou, erra rápido e aprende com ele. Pronto. As pessoas têm medo de errar. Eu tenho medo de errar. Mas, gente, faz parte do processo. Como que a gente aprende? Muitas vezes errando. Eu estou Uhum. aqui, André, você sabe tudo de finanças? Ninguém sabe tudo. Ninguém, acredite. Mas as pessoas aprendem errando, com um erro. Mas você tem que errar rápido e você não pode mitigar o erro de algo que te tire do jogo. Né? Eu sei que é aquilo lá, vai Uhum. correr. Qual é o risco-benefício disso? Por exemplo, da pivotagem. Qual que é o Uhum. risco-benefício? Bom, eu vou perder um salário muito bom, vou perder todos esses benefícios, estou olhando para a perda, né? Do chão não vai passar, eu vou ficar sem nada, tudo Sim. bem, mas eu me planejei. Agora, isso eu digo para cima. E aí? Uhum. Né? E quanto mais pessoas vão impactar a vida positivamente, é uma troca voluntária, o mundo vai ficando melhor, cada vez mais rico, né? A mesma situação que você faz com Sim. pessoas. E aconteceu comigo. Eu pivotei minha carreira, hoje eu estou muito mais feliz. A gente está numa live aqui, não é mesmo? Colocando todo esse conteúdo para as pessoas e o mundo está ficando cada vez melhor. Então, você falou, tem um preço, e agora você tem que mensurar. Pô, se eu errar, vai me tirar do jogo? Vai me custar muito caro? Não, então, espera um pouquinho. Se vai te tirar do jogo, para. Não, isso não vai me tirar do jogo. Se eu errar, Uhum. aprender com isso, vai ser até melhor, né? Então erra. Vai fazer parte do processo. Errou, Uhum. erra rápido e continua. Sim, exatamente. Tem, dentro do meu programa, né, desse programa de pivotagem, tem a parte de experimentação, né? Como colocar projetos pilotos, né? Então, ali dentro eu incentivo, né? Muito assim, busca projetos pilotos e busca projetos no formato MVP, né? Que é o Minimum Viable Product.
projetos pilotos que vão te custar quase nada, né? Se te custar, que custe pouco. Então não precisa sair. E tem muita gente que faz isso que não sabe, né, André? A pessoa, eu tô estressado nesse lugar aqui, eu quero mudar, e aí de repente faz um empréstimo e quer abrir uma, sei lá, uma franquia. E aí investiu um monte de dinheiro, investiu tempo. Opa, Voltou. travou, voltou. E aí investiu tempo, investiu dinheiro. O tempo acho que é o pior porque não volta atrás, dinheiro até tu recupera, né? Mas o tempo tu não volta. E não precisa, né? Não precisa isso. Vamos ver aqui. O que Tem mais? comentário aí? Deixa eu dar uma espiada aqui. Quem tá aqui, eu quero saber se até aqui, se esse bate-papo tá fazendo sentido para vocês. Se quem tá aqui, né, que pivotou ou está em processo de Conta um pouco para nós aí. pivotagem. Aproveita, Vamos ver. Maria, fala um pouco do teu programa também de pivotagem, que é muito legal para a turma, né? Saber descobrir o verdadeiro potencial, participar, entender. Aquilo que a gente falou, esses 7 pontos que eu coloquei, né? Sobre autoconhecimento, confiança. Sim, sim. Eu quero só depois, bom, vou repassar esses pontos depois, mas o programa, André, de pivotagem, eu fiz ele em 2017, eu comecei a pensar nele, porque, André, assim, eu fiz muitas pivotagens, né? E eu não sabia nem que o nome era pivotagem. Eu me sentia, como é que eu vou te explicar? Eu me sentia assim, eu me sentia meio estranha, meio peixe fora d'água, sabe? Porque eu pensava assim, os meus amigos, eu tenho, acho que dá para contar nos dedos, assim, talvez um, dois amigos que também empreendem, né? Mas família, amigos, familiares, as pessoas ao redor, né? Então eu me sentia assim meio peixe fora d'água. E aí eu comecei a pensar em juntar todo esse conhecimento das minhas pivotagens, trazendo o que se deve, né, e não se deve fazer quando se está pensando em mudar. Como é que tu te conhece? Como é que tu sabe dos teus pontos fortes? Como tu sabe quais são as skills que tu precisa desenvolver? Como é que tu lida com as frustrações? Como é que tu pivota sem enlouquecer, né, de uma forma mais tranquila? Então, comecei a juntar todas essas passagens, essas experiências, aliado com o meu trabalho que eu já fazia. Eu comecei em 2014 com o coaching individual. E aí, 2017 e 2018 eu escrevi. O primeiro, agora eu não me recordo se foi 2018 ou 2019 que eu fiz a primeira edição. A gente está com 3 edições. E foi muito engraçado, André, porque eu comecei a procurar. Eu tenho uma sede assim, por inovar. Eu gosto de inovar, sabe, em processos. Estou sempre procurando coisas. E aí eu ficava pensando assim, que tipo de nome eu vou dar para isso, né? Um nome assim de algo que tu para, faz uma pausa estratégica para rever as coisas ao teu redor, para rever a tua vida, para rever os pontos, e aí tu só vai revisitar isso, tu junta tudo isso e aí tu olha para frente e cria uma nova história e conta uma nova história a partir disso que tu está aprendendo sobre ti mesmo. Que nome eu vou dar para isso, né? E aí comecei a pesquisar, vou colocar um nome em inglês. E aí encontrei a palavra, olha só, encontrei a palavra pivot. Aí eu, tá aí, é essa palavra, esse vai ser o nome do meu programa, Pivot. Bom, segui, fiz toda a metodologia. André, eu estou em um belo dia dentro da livraria Saraiva, aqui no shopping Guatemi. E eu não acredito em coincidências, né? Mas eu estava ali procurando livros, olhando assim, porque eu adoro ir para os shoppings e olhar livros. E aí, André, eu olho para o livro, tá aqui ele na minha frente, eu até deixei aqui para A Hora Certa de Mudar, da Jane Blake. Olha o nome do livro, Como Usar o Método da Pivotagem para Planejar o Próximo Passo na Sua Carreira. Eu quase caí dura para trás. Eu digo, meu Deus do céu, não estou acreditando. Não é possível. Existe um livro, existe um método sobre isso. Mas nunca me passou pela cabeça
E aí eu peguei o livro imediatamente, vim para casa, devorei o livro. Então, assim, nesse programa tem, e para quem quiser já comprar o livro, eu super indico. Então, esse livro aqui é muito bacana, da Jane Blake. Dentro do meu processo tem esse material da Jane Blake, tem outros diversos materiais que eu não vou lembrar para citar o nome aqui, mas eu entrego depois no curso. Então, eu fiz toda uma compilação de muitos materiais para trazer essa trilha, que é uma trilha de 12 semanas, com 6 módulos. Os anteriores tiveram 8 semanas, separado por módulos, né? Agora vai ter 12 semanas e serão 6 módulos e a gente vai olhar assim para questões muito profundas, pessoais, né? Não é coaching em grupo, tá? Não é, é um programa de pivotagem. Eu trabalho com a metodologia coaching, sim, mas não é coaching em grupo. Então, é um programa para que as pessoas se conheçam, para que elas entendam a história, para que elas possam recriar a partir da própria história, entender aonde elas podem chegar com as competências, as habilidades, as experiências e o conhecimento que elas já têm. A gente não procura inventar a roda, né? Não é para ficar inventando a roda. É sim para olhar para tudo aquilo que é teu, né? Tu é único, não existe outro André. Se alguém quiser te copiar, não vai conseguir. Então, olhar para tudo isso que tu tem e aí tu constrói, né, um futuro mais planejado, né? Com um planejamento estratégico. E aí vem a pivotagem, né? Então, o programa é Pivot Ponto de Virada, para que tu encontre o teu ponto, né, de virada. Como é que tu vai virar essa chave? Porque às vezes a gente fica, né, André, batendo cabeça. Como é que eu faço para fazer isso? Não falta. E quando a gente começa um trabalho assim em grupo, eu faço também os processos individuais, né? Mas o grupo ele é tão rico porque eu trago as minhas experiências, né? Aí o André traz as experiências dele, o outro traz, e a gente começa a ver que a gente não está sozinho. Né? Eu não tô sozinha nesse barco. Eu também tenho. A outra pessoa tem dores muito parecidas, se não as mesmas que as minhas. Então, esse programa, assim, resumindo, né? Resumindo, ele vai sair agora, se Deus quiser, porque a última edição eu fui lançar e veio a pandemia, aí eu cancelei. Então, se Deus quiser, ele sai agora no final de janeiro de 2023. Para quem quiser saber mais informações, depois me pergunta, que eu mando informações, mas eu ainda tô colocando os últimos ajustes ali. Isso é muito legal, né? Você vai entrar num programa desse, com todo o teu expertise, não é mesmo? E é o que você falou, o grupo ele é muito rico, e isso funciona nas minhas mentorias também. Quando eu lanço as turmas, por quê? Tem toda essa questão de dúvidas, perguntas, anseios que as pessoas trazem, que soma para o grupo, e fora o Sim, network, né? Que você cria o network dos sim, alunos, cria com os alunos e sim, tudo mais. Você vê as sim. pessoas começando a prosperarem, você vê todo esse processo de evolução das pessoas. Então é muito enriquecedor, né, Maria? É muito enriquecedor. Sim, é muito. É porque todos que estão ali, né, É, André, eles estão na mesma vibe, né? Então, quem entra no teu grupo, o que as pessoas querem, né? Eu suponho que elas querem melhorar o pilar finanças, né? A finanças é um pilar. Então, todos estão ali juntas para isso. E quando as pessoas estão juntas para um propósito, isso se intensifica, né? A energia se intensifica muito. Então, as pessoas, da mesma forma, quando entram para um programa de pivotagem, o que elas querem? Mudar. Né? Elas querem mudar alguma coisa, mudar o rumo da vida, ou da carreira, ou da profissão, ou não só mudar nesse sentido, mas ajustar algumas coisas, né? Porque a pivotagem também é isso, ajuste de processos. Talvez tu diga, não, Maria, eu não quero mudar. Eu já cheguei num momento que eu tô muito bem, eu gosto, né, disso que eu faço, mas eu quero ajustar. A pivotagem, ela deveria ser um mindset. Ela é, né? Mas ela deveria ser um mindset para todos nós. Quando tu chega no momento em que as coisas estão mais calmas nesse platô, é se perguntar, né? E agora? What's next? Qual é o próximo passo? Qual é? Para que tu nunca pare, né? Para que tu esteja sempre evoluindo, sempre buscando informações, sempre buscando pessoas, conhecimento. Gente, quando tem uma mentalidade assim, é muito difícil assim chegar a doenças, é muito difícil chegar a uma depressão. É muito, muito difícil, porque tu está sempre ativo, né? Sempre buscando conversar com pessoas diferentes, né? E agora, o que eu vou aprender? Vou aprender sobre, sei lá,
Tô aqui pensando, tem tanta coisa para aprender, mas é buscar, né, novos horizontes, novos conhecimentos. E quanto mais a gente busca, mais a gente entende que não sabe nada. Né? Ô, Maria, Impressionante. isso é muito bom, porque hoje eu dei uma pausa no trabalho aqui, eu desci para tomar um café com a minha esposa, e eu estava conversando justamente sobre isso, né? O meu filho, por exemplo, ele nasceu, quem falou para ele que ele tem que mamar no peito? Hoje, para você ter uma ideia, ele sabe, quando eu coloco o babador nele, ele faz assim, ele sabe que vem mamar. Ele vai aprendendo as Oh, coisas, né? Então, oh. ali ele já está começando a aprender essas coisas. Ele já sabe, né? Então, desde quando você nasce Uhum. até uma certa fase da sua vida, a gente não para de aprender. Só que chega uma fase que você fala, deu. Você já percebeu isso? Foi assim comigo, né? Eu falo, pô, Uhum. legal, tá bom. Fiz faculdade, fiz pós, tá tudo ótimo. Vou seguir aqui carreira quietinho na minha. Parei. E sabe, eu me vi assim falando, caramba, não, é normal parar. Não, mas não é. É o que você falou. A gente tem que se questionar, aprender, ganhar novas habilidades e viver, não evoluindo. É assim, ó, quanto mais você sabe, quanto mais conhecimento você tem, mais libertador vai ser a tua vida. Eu costumo dizer, né, conhecimento é Sim, libertador. Nas finanças, por exemplo, sim, eu vejo sim, quanto eu perdi de dinheiro sim. lá atrás por não ter conhecimento. Né? E aí, a hora que eu olhava, eu falava, não, isso é coisa de rico, só rico. Não, mas espera, por que, que o rico teve acesso uma vez que ele não foi rico? Ele ficou rico com isso. Então, né, é a mesma Uhum. situação a Uhum. você. Pô, tem pessoas indo para Nova York. Você tem pessoas indo, tem passagem para vender, não tem? Então eu posso ir também, caramba. É mais ou Sim, menos por aí. Sabe? Então chega um momento da sim. nossa vida que a gente Uhum. fala, pô, a gente aprende, Sim. aprende, 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 aprende. Deu, agora eu vou seguir minha vidinha tranquilo. Não! Questione. Não é essa vida que te apresentaram. Não é. Existe. E Uhum. geralmente, quando a gente olha para isso, não só quando você vai pivotar para empreender, mas eu quero ser promovido na empresa que eu tô. Muitas vezes a jornada é solitária, né? Porque a grande maioria está ali, cara, fica quieto, tá ótimo, né? Tá ótimo. É, por exemplo, Uhum. quando eu comecei a investir, procurar sobre investimento, foi em final de 2013, tinha pouca gente falando na internet, ninguém, nossa, sabe assim, ninguém falava de investimento. Ninguém. Até hoje, né? Os Uhum. alunos que eu recebo, André, Sim. ninguém quer saber. Então, é uma jornada solitária. Quando você junta, por exemplo, na turma sua, de pivô, quando eu junto na turma minha, para aprender a investir, aí você encontrou a sua tribo. É o primeiro passo. Pô, eu encontrei minha tribo ali, não é Uhum. mesmo? Então aí a tua Sim. vida começa a clarear um pouco mais. É mais ou menos por aí, né, Maria? Sim. É, tem o Marcos está dizendo aqui que assistir vocês está sendo uma fonte de aprendizado Inspiração. e inspiração. Que bom, que bom. Esse é o propósito, né, desse encontro aqui. É que as pessoas, como a gente disse lá no início, quem está aqui desde o início, é que alguma luzinha, né, se acenda aí no coração de vocês, que vocês possam refletir sobre alguma coisa, não sobre tudo, né? Porque nem tudo às vezes faz sentido, eu sei disso, mas que alguma coisa faça sentido e vocês possam pensar, porque a vida é muito preciosa, o dom da vida é extremamente precioso para desperdiçar vivendo uma vida que vale a pena. Acho que resumindo, assim, que tu não vê teu filho crescer, né? Tu tá aí hoje podendo trabalhar de casa, vendo teu filhote crescer. Meu Deus, isso não tem preço, né? Nem para ti, nem para ele. Ele nem tem noção, consciência do que é essa convivência contigo hoje. E quando ele ficar adulto, né, ele vai poder contar essa história também. Meu pai decidiu pivotar, mudar de trabalho quando a minha mãe estava prestes a me ganhar e meu pai ficou comigo por perto, né? Então, isso vai É, reverberando, né? Vai e ressoando é para tantas verdade. vidas. E você vê como é que é, né? A gente tá falando muito sobre apoio, né? Minha esposa me apoia. Ela me deu toda a força desde o início. Mesmo depois que a gente descobriu que ela estava grávida, não, vamos, vai, 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 vai. E isso é mágico. Porque quando você tem um apoio dentro de casa, É, meu Deus, Maria, é outra coisa, é outra vibe. Você, sim. você tem.
pô, você tem uma arma na sua Sim. mão, né? Você fala, não, agora eu vou porque, Uhum. enfim, é imprescindível. Imprescindível isso, né? Essa conversa, esse relacionamento, enfim. Sim, sim, sim. André, eu tenho outras perguntas aqui, mas eu só tô com medo. Faz tempo que eu não faço lives, tá? São 8h09 agora. Eu tenho medo que eles derrubem a gente, né? Não sei se. Eu entrei antes, né? Faz 1h05 já que eu tô aqui, uma hora Aham. e 10 quase. Tu acha que podem nos derrubar? O que que a gente faz? Olha, eu acho que mais uns 10 minutos dá. Eu acho que sim, dá. Tá, eu vou dar mais uma olhada. Eu vou, na Uhum. verdade, dar mais uma olhada nos comentários, ver se alguém tem mais alguma pergunta. Vamos ver o que eu tô passando também. Esse- Tem Tem. muitos corações aqui. Pode mandar pergunta, pessoal. Eu acho que é interessante a participação do público, né? E é bem-vindo, né? E é bem-vindo. E é Sim, bem-vindo. sim. É, se, se as pessoas que estão aqui são como eu, elas já estão quase indo dormir, então eu até entendo. Ah, bom, tem gente ainda entrando aqui, mas deixa eu ver o que que eu tinha de perguntas aqui. André, é que já trouxemos, eu acho, né, conselhos, perguntas, André, que perguntas tu faria para quem está considerando uma mudança, uma pivotagem? Que perguntas, assim, sei lá, umas duas perguntas. Para a pessoa que está. A pessoa diz assim para ti, André, tô pensando em pivotar, André. Que perguntas tu poderia fazer A para essa primeira pessoa? pergunta que No eu lugar de faria é falar assim: assim, caso faz isso, você me faz fez essa isso. pergunta, Maria, quem é a Maria? Me responda. Sabe assim? Porque é o que eu falei: o primeiro ponto é o autoconhecimento. Daí que surgiu tudo. É daí que surgiu tudo. Sim, E, mais uma vez, né, a Benelli, que é minha esposa, ainda falou: vai atrás da Maria, porque a Maria vai te ajudar nesse processo. Né? E daí que começou a clarear para mim. Né? Através da ferramenta, diz que a gente fez o processo e depois a gente teve mais uma sessão com todas as respostas. E ali eu falei: nossa, então esse sou eu. Tá? Aí eu acho que uhum. isso Sim, é então, quem é quem você. é? Quem é Porque a você? grande maioria, Muito bom. e eu me considero, na boa, eu me considerava assim também, né? Tá perdido. Perdido, né, Maria? Perdido, a gente não se conhece. A partir do momento que você se Sim, reconhece, tem autoconhecimento, as coisas começam a clarear mais, começa a abrir possibilidades na tua frente. E aí isso te dá mais autoconfiança para sim, encarar a vida, para encarar os seus desafios. Então sim, tudo bem. E isso é muito sério, né? Porque uma vez que você tem autoconhecimento e sabe quem você sabe como lidar com as situações. Então você consegue. Eu quero sim, quero ser promovido na empresa que eu estou. Provavelmente você vai conseguir. Eu quero começar a empreender, virar minha carreira. Provavelmente você vai conseguir. Faça parte do processo. Mas o autoconhecimento, ele é imprescindível. Imprescindível. sim, exato, exatamente, exatamente. Porque a gente costuma se sabotar, né, André? Se sabotar porque a gente não sabe, né? Se não tem um autoconhecimento, tu não conhece os teus gatilhos. Lidar com eventos bons, com coisas boas que acontecem durante a mudança é ótimo. Mas vai lidar com situações contrárias que te deixam estressado, que tu chora, que tu fica ansioso, que tu não dorme. Então, se não tem um autoconhecimento para lidar com isso, para entender como é que tu vai lidar com isso, as pessoas desistem. Né? Então, eu digo assim, não desiste dos teus sonhos, não desiste dos teus objetivos. Aprende a pivotar. Para tudo nessa vida tem aprendizado, né? A gente pode aprender tudo. Só não tem ainda remédio para a morte, né, André? É bem isso. Pro resto E tem. eu acho o seguinte: a gente tem que começar a deixar de ser imediatista e ter mentalidade de longo prazo. Né? Nos investimentos eu falo muito isso. E isso Essa seria é uma segunda exatamente. pergunta. Eu ia te fazer
Eu ia te pedir mais uma pergunta para a gente poder fechar, porque eu estou realmente com medo que eles derrubem a gente. Mas vamos lá, essa seria então Porque, mais assim, uma pergunta. Vamos colocar isso é em muito importante, formato de porque, pergunta. por mais que seja um trabalho, eu não estou ganhando o que eu ganhava lá. Não estou ganhando. E eu não sei quanto Uhum, tempo vai levar uhum. para isso acontecer. Então, o que acontece? Mas eu estou pensando lá na frente. Eu estou com Sim, mentalidade de longo. Então, por que, que é tão sim. importante isso, você deixar o imediatismo de lado e pensar no longo prazo? Vou dar outro exemplo. O meu filho. Uhum. O meu Então, tu filho é um bebê, perguntaria. por exemplo. Ele está Uhum. com fome, o que ele faz? Ele chora, alguém vai lá dar mamadeira. Ah, eu tô com a fralda suja, ele chora, alguém vai lá e troca. E a gente leva isso para a vida adulta. Né? Ah, eu abri a boca, eu quero agora. Né? Por isso que as pessoas se endividam, por isso que as pessoas não se dão bem financeiramente na vida, por isso que as pessoas não investem. Chega lá no final, a conta chega. É mais ou menos por aí. Então, se você tem mentalidade de longo Sim. prazo, você vai conseguir. E o que você falou, por que, que a grande maioria desiste? Porque elas não entendem a diferença de um hábito bom e de um hábito ruim. Por quê? Que o hábito ruim, a tua recompensa é no momento. Eu sei que eu estou de Uhum. dieta e eu comer um chocolate agora é muito bom. Só que isso vai me custar um preço. Agora, se eu deixar de comer esse chocolate, eu não sei quando vai ser minha recompensa, ela é incerta. Por isso que o hábito bom é tão Uhum. difícil de você se manter. Você entra na academia, você vai fazer 2, 3, 4 Sim. semanas, você não vê o resultado que você faz, vai merda. Mas não, é tudo mentalidade de longo prazo. É assim, né? Sim. Então, por isso que as pessoas Sim. desistem no processo. Não tem almoço Sim. grátis. Né? Eu falo com os investimentos, eu invisto há 9 anos, a gente, né? Investe há 9 anos. Então, Sim. agora que a gente está. Um de nós Sim. tem liberdade financeira. Mas vai Uhum. fazer 10 anos no ano que Uhum. vem. Uhum. É tempo. Né? Não Sim. tem golpe de sorte, não tem almoço Sim. grátis, Maria. Sim. Então, por isso é importante ter mentalidade de Não, longo prazo. não Você tem. mesmo falou. Você está aí, quanto tempo? 10 anos você falou, né? Faz 15, 16 anos que eu estou na área da educação e 7 anos, 11 anos de empreendedorismo, né? Carreira solo, sem só eu. E 7 anos que eu trabalho Olha com aí, a ó. parte de treinamento e Tá vendo? desenvolvimento. Tudo, né, tudo nessa vida que vale a pena requer tempo, esforço e dedicação. Não adianta, Maria. Não adianta. Não, Sim, sim, eu passo um vídeo, sim, é. eu passo um vídeo Adorei, nas André. minhas mentorias. No YouTube tem, chama Teste do Marshmallow. É muito importante isso daí, é muito interessante. Colocam crianças dentro de Sim, uma sala sim. e aí os adultos vêm com marshmallow. Né? Eles pegam e falam assim, ó, eu vou dar um marshmallow para cá, Uhum, tem 5 crianças lá dentro. Se vocês não comerem em 5 minutos, você vai ganhar o segundo. Se comeu, não vai ganhar. uhum, Quando fecha a porta, deixa a galera lá. uhum. E eles ficam filmando. A pessoa, a criança fica olhando, olhando. Alguns pegam e falam, eu vou garantir isso aqui, não quero nem saber, come. Aí quem esperou, ele abre a Uhum, porta, não sim. comi. Ó, você vai ganhar o segundo. Ou seja, aí ele come 2. E aquilo que ele mostrou pro cérebro dele? Esperar é bom. Aham, aham. Pô, eu tinha um, 5 minutos depois eu tenho outro. Sim. André, sim, e tu viu que essas crianças, elas foram acompanhadas, tu viu? O restante do experimento, elas foram acompanhadas, e aquelas crianças que não comeram o marshmallow que esperaram, elas tiveram carreiras, e vidas Exatamente. bem-sucedidas. Exato. Ao contrário das que comeram, que não tiveram vidas bem-sucedidas, foram, para outros caminhos que não faz sentido trazer agora aqui, mas dei uma É olhada isso no aí, teste do Maria. marshmallow, na pesquisa É isso toda. aí. Foi Muito bem legal. interessante. André, eu tô adorando esse nosso bate-papo. Amando, amando. Eu acho que a gente, não sei se a gente contemplou tudo aqui, eu espero que sim, que o nosso propósito tenha sido alcançado. Eu tenho a sensação, tá? É uma sensação de que foi, dos insights que tu trouxe, desse bate-papo, de trazer um pouquinho das histórias. Então, eu tenho essa sensação de que foi, só repassando, né? Então, dos teus fatores, né, que contribuíram para a tua pivotagem de sucesso. Autoconhecimento, leitura, ter um profissional, um mentor, confiança, autoconfiança, né? O planejamento financeiro e arriscar, né? Arriscar e errar e faz de novo, corrige a rota. São esses, né, os Isso aí fatores. mesmo, Isso? Maria. É isso aí mesmo. Que fizeram diferença e
claro, estão fazendo até hoje, né? E o motivo dessa live é Sim. justamente esse, né? Porque como fez diferença estar contigo numa mentoria, e por isso eu estou aqui hoje, é o que eu recomendo para as pessoas também. O ativo mais precioso da vida é o tempo. Então, não desperdice. Né? Vá direto às pessoas que já têm Sim. assim, todo esse know-how, esse expertise para te ajudar. Com certeza vai ser muito, mas muito bom mesmo. Sim, sim, André, ok. Bom, acho que chegamos então ao final. Muito obrigada pelo teu momento, pelo teu tempo aqui. Não tenho dúvidas de que os teus programas são incríveis, né, para ajudar essas pessoas. Tu acabou não falando um pouquinho. Será que dá tempo de falar assim por um minuto só? Dá, De... dá sim, dá sim. Eu tô Eu tenho, um minutinho eu tenho só alguns tipos de para treinamentos e um falar de. deles é uma mentoria ao vivo, né? Onde eu acompanho Ah, pessoas, né? Eu que fecho uma legal, não turma sabia. e a gente fica lá todos os sábados, às 9h30 da manhã, 2 horas de aula. E aí eu começo lá por Legal. mentalidade, né? Todas aquelas aprendizados com dinheiro que a gente teve lá atrás. Eu desconstruo tudo isso com base na Uhum, lógica, né? Para a gente começar a receber dinheiro. Né? E muito depois eu bom. falo sobre economia, sobre renda fixa, todos os ativos de renda fixa. Ou seja, a pessoa que não investe, não sabe nada desse negócio, ela vai se tornar um investidor, uma investidora de sucesso lá na frente. E eu costumo dizer o Muito bom. seguinte: eu dou garantia incondicional. Se a pessoa chegar lá no final, não fez sentido, André, eu não aprendi, eu devolvo todo o investimento e mais R$ 300. Ou seja, a pessoa só ganha, Maria. Só ganha. Comigo ela só ganha. Ai, André, que É, máximo. então, Nossa, muito é bom, muito bom. muito legal mesmo. Ok, ok. Tá bom. Pessoal, muito obrigada para vocês que ficaram aqui até esse final com a gente. E nos vemos na próxima semana, na próxima segunda. O André tem Toda lives toda terça-feira, terça, né, geralmente às André? 19h50. Toda terça-feira, às 19h50. E eu vou acompanhar a sua live. Tá. Então fiquem de E eu vou olho no acompanhar canal a live dele, semana que tá? As minhas serão as vem. segundas. Exatamente. A partir de agora já não sei se eu tô me dando mal, né, ou se eu tô me dando bem, mas eu já assumi o Vai ser compromisso muito das bem, muito bem, segundas. muito bem. E eu vou assistir a tua, com certeza. Tá bem, eu vou estar lá na Isso, tua na exatamente. terça-feira que vem, né? Vou estar lá. Vou estar lá contigo também. Amanhã, Amanhã não vai amanhã é ter. terça. É uma live É. semanal. Isso. Ah, ok. Hoje a gente já teve. É uma live Ah, semanal, né? A não ser sim, que sim. aconteça algo Tá, extraordinário no mercado. Então vamos abrir uma live. É mais ou menos por aí. tá, ok, ok. Tá bem. Pessoal, muito obrigada mais uma vez. Um beijo para todos vocês e nos vemos na Obrigado, próxima Maria. semana. Até mais. Obrigadão, Beijão. André. Tchau, tchau. Obrigada, até. Beijão. Tchau, tchau.